Caboclo, Preto Velho, Crianças e o Povo Exu. São as linhas de trabalho da Umbanda e muita gente não entende o que cada linha faz, como que funciona, quem são eles, e é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Bate papo com a gente? Vem! Vem! Bem-vindo ao vídeo da Tenda Universalista Nova Luz. Eu sou Edson, dirigente espiritual. E eu sou a Priscila, filha dele, e hoje a gente trouxe um assunto super pesquisado sobre a Umbanda. Quem são as linhas de trabalho? Quem são esses orixás que a gente cultua nessa religião? O que faz cada linha? Como que funciona? Quem são, né, os espíritos que trabalham na linha de Caboclo, na linha dos Pretos Velhos, na linha dos Herês, os Exus? Tem muitos mitos, né? Muitas, vamos dizer assim, muitos mistérios atrás dessa linha. Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso? E os caboclos? Quer falar um pouquinho sobre os caboclos, pai? Vamos falar sobre os caboclos. Caboclos, inclusive, é interessante porque são espíritos radicados no astral do Brasil. E uma boa parte deles utiliza a roupagem fluídica de indígenas do Brasil. Eles são altivos, eles trazem o vigor, né? Eles representam também a idade adulta, a maturidade nessa evolução humana. E eles são altivos, somente caboclos de Xangô, de Ogum, fortes, sem serem arrogantes. Mas são firmes. São firmes no falar, sem serem grosseiros. E eles vêm trazer para você, fazer despertar, melhor dizendo, em você, a necessidade de ter fé, de acreditar em você. Você pode superar seus obstáculos. Você pode, e você é mais forte do que pensa. O papel do caboclo, com a sua altivez, com a sua maneira de se portar, vamos dizer assim, a firmeza com que eles chegam, como trabalham, eles, de certa forma, eles trazem isso e ajudam aquele consulente, aquela pessoa que vem a entender que ela também pode ser assim, ela também tem força, ela também tem energia para superar os seus obstáculos, seus objetivos. Então, essa linha de caboclo é uma linha interessante e nós temos representantes como guias e protetores nessa linha. Os guias normalmente vão chefiar tendas, chefiar casas de Umbanda. Aqui no nosso caso, o nosso guia-chefe é Xangô de Agodô. Clarividentes já viram ele próximo de mim como um índio forte, alto, mais alto. E essa é a roupagem fluídica que ele utiliza. Ele pode usar outras? Pode. A espiritualidade, para quem não sabe, ela se apresenta da forma que ela julgar necessária. No caso do caboclo, normalmente vai ser na forma indígena. Outra situação interessante com relação aos caboclos, nós temos caboclos aqui de Ogum, Xangô. Nós temos a linha de Oxóssi, ainda não temos a representação dessa linha em Ogum médium, né? Porque tem que haver também essa afinidade, mas esse é um assunto para outro vídeo. Então nós temos caboclos de Iemanjá, Oxum, todos dentro dessas linhas, que são linhas de caboclo. Então é uma linha importante dentro dos trabalhos da Umbanda. Então agora... E os Pretos Velhos? Vamos falar dos Pretos Velhos. Quem nunca, né, viu a imagem de um preto velho representando escravos, né? Aqueles velhinhos bem pretinhos, bem ali, vamos dizer assim, amontoadinhos num banquinho, né? E aí surgem as dúvidas em relação a essas entidades. São escravos mesmo? São realmente espíritos que viveram naquela época, que trouxeram, as experiências deles para cá? Não necessariamente.
Pode ser alguns? Sim, mas não necessariamente. Não todos. Para trabalhar na Umbanda, eu acho muito interessante trazer esse link para o nosso vídeo, para vocês entenderem que a lei universal, né, da Umbanda, para trabalhar com a Umbanda, é a humildade. Então, espíritos super evoluídos podem, sim, chegar aqui no terreiro, aqui, para fazer o seu atendimento e usar uma roupagem fluídica, né, que nem o pai comentou dos caboclos, que são índios, como um preto velho, como uma criança. Eles podem usar essa roupagem, né? É a forma humilde de atender aquele consulente, independente da sua evolução espiritual, né? Então, um preto velho pode sim estar sentado naquele toquinho, amontoadinho assim, fumando o seu pito ou o seu cachimbo e usar palavras extremamente difíceis, palavras antigas, falar voz no C, por exemplo. Se o consulente necessitar daquela roupagem, daquela linguagem, ele vai usar dos seus artifícios, vamos dizer assim, para atender aquele consulente, para que ele se sinta acolhido. Porque essa linha em específico, o pai comentou sobre os caboclos, né, que trazem a altivez do mundo adulto, né? Mas os pretos velhos, eles trazem para o consulente aquele aconchego, aquela sabedoria dos ancestrais, dos avós, daquela pessoa que sabe muito e que vai te acolher. Experiência, humildade. Então, a gente pode escutar muito, normalmente pessoas gostam bastante da sessão de preto velho, porque simplesmente um abraço de preto, gente, ele tira realmente o peso que a gente está carregando, ele tira da gente aquele medo, aquela angústia, porque é um abraço libertador, é realmente um abraço de peito aberto que te acolhe e que te entende sem te julgar. Então, essa é a linha dos pretos velhos, né? Vai trazer a sabedoria, vai trazer essa humildade, ele vai trazer aquele abraço, com essa roupagem fluídica de um pretinho, de quem sofreu muito na vida, né? Pode ser um vovozinho aqui de 500 anos, acontece, né? Que vai ter dificuldade para sentar, dificuldade para andar, vai ter que usar uma bengalinha. Essa é a linha dos pretos velhos. E para dar sequência, porque também tá ali para mim, que é o sobrou para ti ainda falar das nossas crianças. Eu vou falar das crianças também. A sessão de Cosme, essa linha em específico, é a linha da bagunça. Por que linha da bagunça? Porque se tu vier numa sessão de Cosme, tu com certeza vai tomar guaraná, vai ter merengue, vai ter bala, vai ter pirulito, vai ter bagunça, vai ter música. Enfim, festa de criança. Mas o que essas crianças vieram trazer para nós? O que eles trazem nessa linha para agregar na vida do consulente? A parte infantil, a parte, como eu posso dizer, inocente. A leveza, a alegria, o sorriso, aquela coisa que a gente esquece quando vira adulto na correria do dia a dia, na pressão dos nossos problemas, né, que a gente já tem na correria, né, da nossa jornada. Então, ter aquele contato com aquelas crianças te tira também esse peso, né? Por um momento tu esquece qualquer coisa e vai rir, vai se divertir e vai entrar em contato de novo com a tua criança interior. Isso é muito gostoso e faz diferença, né, no nosso dia a dia. Mas assim, junto aquele linkzinho importante da dúvida que muitos têm. Então, essas crianças que vêm na sessão são crianças, são espíritos que faleceram quando eram crianças, foram espíritos que sofreram acidentes e hoje estão trabalhando aqui na tenda. Como que funciona? É um trabalho infantil? Não, gente, nem sempre. Podem ter crianças, sim, evoluidíssimas, né, que acabam trabalhando nessa linha. Pode ter espíritos normais que usam essa roupagem para atender aqui. Exato. E eu vou dizer para vocês que uma das sessões de Exu que a gente precisou chamar essa linha para o atendimento, né, que são a linha dos Erês. Os Erês, as crianças, eles são praticamente magos brancos. Magos brancos. Não existe trabalho que um mago branco da linha de criança não dissolva, ele não limpe, né? E o trabalho que ele bota, ninguém desfaz. Tem um dito que comenta, o trabalho que o Exu faz, qualquer criança desfaz. Uma criança, ela é um mago branco. Exatamente. Então, esse poder, essa leveza, essa alegria que só os Erês trazem,
Faz toda a diferença, complementa, eu acho que é a tríade da Umbanda que a gente comenta muito, que acabou pro Preto Velho e as crianças, né? E agora, depois de falar desses três, vamos dizer assim, 3 pontos importantíssimos de uma tenda, a gente vai falar sobre o povo, que eu acho que tem mais mistérios, mais dúvidas em todo mundo, que é o povo Exu. Vamos entender um pouquinho mais sobre ele? E vai sobrar para mim falar sobre eles. Não, a parte mais difícil tem que ser pro dirigente. Bora lá, que até eu tô curiosa. Os Exus e Pombagiras são espíritos que já tiveram várias passagens aqui pela Terra, pelo nosso dia a dia, pelo nosso planeta, né? E ao longo dessas existências, dessas passagens, eles acumularam, palavra melhor de falar, acumularam vários débitos perante a lei, muitos débitos, e receberam a oportunidade, né, de saldar esses débitos trabalhando na Quimbanda, trabalhando com o povo Exu. Então, eles não praticam mais o mal porque eles obedecem à lei. Que a lei? Que lei é essa? Ação, lei da ação e reação, lei kármica, equilíbrio universal. Então, Exu de lei. E não esperem que ele vá fazer algum trabalho em troca de alguma coisa aí, uma marafa, uma galinha na encruzilhada. O Exu de lei não vai fazer isso. Quem faz são outros, e depois a gente conversa sobre isso num outro vídeo. Voltando ao nosso objetivo aqui, quem são essas entidades? Entidades que protegem o templo, os templos, né, as casas de Umbanda, protegem principalmente os médiums da casa, né? Os guardiões, né? Então aqui nós já tivemos bastante situações em que a gente sabe e sente a proteção deles, não só dentro do templo, como quando estamos no nosso dia a dia fora. Por quê? Tanto a casa quanto principalmente o grupo mediúnico sofrem ataques, são os principais alvos do baixo astral. Todos têm. Todos têm entende essa mais proteção. o baixo astral? Quem entende mais essa parte trevosa? Os Exus, porque esse é o campo de atuação deles. Por isso, as roupagens fluídicas que representam, né? Então, mas é um espírito que tem uma imagem meio grotesca, vamos dizer assim, o Tata Caveira, que usa uma caveira e tal, arará. Gente, não vai usar uma roupagem fluídica de anjos celestiais no meio do umbral, né? No meio de espíritos pesados e com uma energia extremamente densa. Eles precisam ter essa camuflagem para poder fazer o seu trabalho de melhor forma, então exatamente faz isso. diferença. Tanto é que o Exu é conhecido como polícia de choque do baixo astral. Se não fosse esses espíritos, provavelmente a situação aqui no nosso plano estaria muito pior. Muito pior. Então, resumindo um pouco, Exu, né, são espíritos que vêm aqui para atender o consulente na forma mais de limpeza, né? Eles vêm, eles fazem aquela limpeza mais densa, da demanda mais pesada. Eles vêm, normalmente a sessão de Exu é uma sessão mais leve, mais dinâmica. Mais movimentada. Mais movimentada, com música, mais tranquilo. Aqui na casa, e eu não posso falar pela casa de outras pessoas, né? Mas aqui na casa não precisa ser uma sessão regada a bebida alcoólica, cigarros e demais exageros. É uma sessão contida, serena, tranquila, onde eles vêm fazer a sua limpeza, fazem seu atendimento, fazem consulta com alguns consulentes que precisam, às vezes de uma puxadinha de orelha, às vezes acontece, né? Porque como a gente falou, eles são os guardiões, eles são os executores da lei, eles vão falar de forma firme também se o médium, se o consulente ou o médium precisar escutar aquele toque. E exatamente, agora para fechar nesse vídeo, para não ficar extenso, ele é um assunto que nos instiga a falar, porque a nossa ideia é trazer a verdade, não é a nossa verdade, é a verdade do Exu, a verdade da Pombagira, né? Desmistificar tanta coisa que acontece por aí, mas isso vai demandar um vídeo, outros vídeos que se seguirão. Então, se você quer saber mais sobre o Exu, sobre Pombagira, Caboclo, Preto Velho... Tem dúvida, né? Bota aqui nos comentários, a gente responde com o maior carinho. É legal ter essa troca com você que está nos assistindo. E eu espero que tenham gostado do vídeo que a gente trouxe para vocês. Dê seu like, né? Seu like, se inscreve no canal, acione o sininho para receber as informações de novos vídeos aqui do canal, que vão seguir com certeza, com o apoio de vocês também, de você que está nos assistindo. Acreditamos que a gente quer trazer o nosso melhor. E é isso aí. E a gente se vê
num próximo vídeo. Até lá! Até mais, que Oxalá os abençoe. O abençoe. Pronto. Fechou? Sim, quando tu falar abençoe de novo, dá uma segurada pra eu poder cortar.